Olá, Rian, meu amigo Atmos. Cheguei um pouquinho mais cedo para botar uma musiquinha para harmonizar. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês vieram. Feliz. Feliz por vocês estarem juntos conosco nesse momento. Vocês estão escutando bem, estão vendo bem, está tudo bem, a figura está boa. Vão me falando, por favor, como é que está o som, como é que está a imagem. Eu sei que é difícil estar melhor do que é, mas, por favor, Rian, obrigado, vai estudar. Que bom que você chegou, obrigado pelo carinho. Tá? E é até bom você não assistir, para você não desaprender. Para você não desaprender, tá bom, meu amigo? Sejam bem-vindos todos. Que bom, que bom. Que bom, obrigado, Maristela, pelo retorno. Oi, Sara. Seja bem-vinda, Sara. Saudade de você e da filhota. Olá, Fátima. Sejam todos bem-vindos. Esperar dar o horário. Que possamos ser amparados pelos bons espíritos, pelos técnicos do espaço, para que a internet esteja estabilizada, que não tenhamos a ter problemas. Olá, Carlos Alberto. Boa noite a todos. Oi, Sônia, Solange, bem-vindos. Oi, Jô. Feliz de ver vocês aqui.
Seja bem-vinda, Wanda. Oi, Cris. Bom, muito bem. Estamos no horário, vamos começar para sermos fiéis ao horário que utilizamos normalmente na CEF. Vamos fazer uma leitura de uma página de harmonização de um livro chamado Alma e Vida, psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido, ditado por Maria Dolores. No atendimento à penúria da multidão que desfila, de alma cansada e intranquila, rogando agasalho e pão, não digas que esse trabalho vem de vaidade ou loucura, desprimoramento à cultura ou deprimindo a visão. Silencia por instantes o alarme da inteligência, escuta na consciência o coração a falar. Essa fila enorme e aflita é a nossa família à frente, pedaço da nossa gente em torno de nosso lar. De sentimento a guiar-te, notarás no próprio peito surgir imenso respeito por esses irmãos na dor. Olha o garoto que passa, enfermo de olhar sem brilho. Podia ser nosso filho, gritando por nosso amor. Fita os irmãos fatigados, sob as rugas da incerteza, marcados pela tristeza, de quem vive sempre a sós. Foram jovens cintilantes, que em meio à graça e ao ruído, talvez pudessem ter sido nossos pais, nossos avós. Alegra-te por servi-los, doar-lhes paz e esperança, é próprio de quem avança, cumprindo as divinas leis. Acolhe-os e escutarás a voz do Cristo onde fores. Todo amparo aos sofredores, é sempre a mim que o fazeis. E assim, amigos, nessa bendita página ditada por Maria Dolores, nos presenteando, nos brindando nessa noite excelsa que nos reunimos para estudar a doutrina dos Espíritos, refletir nas questões que impactam diretamente nossa vida. Rogamos o auxílio de Deus, a permissão dos bons Espíritos, de Jesus, dos nossos mentores, que nos unamos à cadeia de união espiritual e possamos soltar o verbo daquilo que é útil e que será benéfico para todos que nos assistirem. Que Deus nos proteja, nos ilumine, fazendo chegar a cada lar um pouquinho dessa benevolência. Obrigado a todos, obrigado pelo amparo. Fique conosco hoje e sempre, graças a Deus. Olá, meus amigos, estamos começando o estudo hoje. É uma felicidade recebê-los. Somos da CEF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, que fica em Itaipuaçu, Rio de Janeiro, e estamos felizes, gratos por um momento tão adverso, tão conturbado, tão estranho, podermos estar falando sobre a doutrina dos Espíritos. Somos afortunados por estarmos utilizando a tecnologia em nosso favor, em favor da humanidade. Agradecemos muito a espiritualidade, muito aos bons espíritos. E vamos conversar hoje sobre questões extremamente relevantes, questões que envolvem o nosso cotidiano, questões que muitas vezes não nos percebemos. Vamos falar sobre redes sociais, vamos falar dos nossos compromissos, dos valores envolvidos, do que por trás está, e quantos benefícios ou malefícios poderão trazer, quantos malefícios ou benefícios poderemos estar levando ao nosso próximo, voluntariamente ou inconscientemente. Para falar de rede social, precisamos, primeiro, entender o conceito de sociedade. Sociedade são todos núcleos
todos grupamentos amistosos que compartilham os mesmos gostos, preocupações e costumes. Esses núcleos sociais, eles se ligam em várias células por afinidade, por identidade, e interagem mutuamente e mais, estão absolutamente interligados e dependem mutuamente um do outro. É muito difícil para nós, com a nossa soberba, entendermos que dependemos de alguém. Mas sim, estamos numa cadeia interligados. Cadeia tal qual dominós, várias peças de dominós em pé, das quais um pequeno ato nosso, como a primeira peça, se cair, poderá impactar a segunda a terceira a quarta e assim sucessivamente. Isso quer dizer que estamos absolutamente interligados. E qualquer ato que tomemos, atos não tão felizes, impactará alguém, sensibilizará alguém. E muitas vezes, pessoas que nem conhecemos, mas que numa escala sucessória, numa escala de interligação, serão afetadas pelos nossos atos. Esse é o conceito de sociedade. Pesquisando no dicionário, lá estava que somos estranhamente semelhantes e diferentes. Ora, estranhei muito essa definição dentro de sociedade, dentro da Wikipédia. Por que somos semelhantes e diferentes? Porque variamos segundo as etnias, segundo a nossa religião, as nossas políticas, a classe social, as religiões, os locais onde habitamos. Então, somos semelhantes e diferentes. E aí, sobre a ótica espiritual, essa semelhança e diferença, ela se desdobra ainda mais. Porque estamos todos nós que habitamos corpos materiais, aqueles que já passaram para a espiritualidade, estamos afeitos ao mundo de provas e expiações. O que é isso? É apenas o segundo estágio evolutivo na escala da progressão. E nesse segundo estágio evolutivo, o mal sobrepõe o bem. E, portanto, todos nós que estamos vivenciando essas experiências reencarnatórias dentro desse ciclo evolutivo, temos dentro de nós mais mal do que bem. Então, todos nós somos semelhantes e diferentes nas gradações, porque somos espíritos individuais. E lá em Lei de Sociedade, que está no Livro dos Espíritos, na questão 766, lá está escrito que todos temos responsabilidade um para com os outros e, portanto, os mais fortes deveriam ter mais zelo e proteger os mais fracos. Os mais inteligentes deveriam abraçar e ajudar os menos inteligentes a se qualificarem, a progredirem. Isso pela necessidade da vida social que temos. Então, esse conceito de sociedade é absolutamente fundamental para a gente, para que nós venhamos aí para frente. A vida em sociedade, amigos, é a mola propulsora, é aquilo que nos impulsiona o desenvolvimento moral, intelectual, para adquirir os conhecimentos, para repartir os conhecimentos, para conviver com as diferenças e, portanto, exercitar a fraternidade e o amor e nos impulsionarmos e ajudarmos aos nossos semelhantes com as pequenas luzes que temos para que também se alavanquem. Então, dentro do conceito de sociedade, precisamos, de fato, conviver uns com os outros. Precisamos do contraditório, precisamos dos opostos, precisamos para afagar e amenizar a luta e as dores dos afins. Isso é viver em sociedade, sempre respeitando o próximo e sendo fiéis àquilo que temos dentro de nós. Agora, dentro de sociedade, vamos partir um pouquinho, ampliar, para ver se nas redes sociais nós temos utilizado, tendo
temos tido condutas condizentes com aquilo que aprendemos, daquilo que temos, dos valores, das nossas missões, das nossas caminhadas. Importante dizer primeiro que redes sociais derivam de tecnologia, de alta tecnologia. O que vem a ser para nós, humanos que estamos na Terra, as ciências e a tecnologia são concessões divinas. Ora, sabemos que para nós evoluirmos e alçarmos voos seguros e cada vez mais alto, precisamos das asas da moral e as asas do conhecimento. E precisamos evoluir nos dois segmentos para que possamos ter equilíbrio e voar cada vez mais alto, voos cada vez mais seguros, assertivos. Então, a ciência e a tecnologia é uma concessão de Deus para com seus filhos, para que possam bem utilizar, bem se desenvolver e bem evoluir. O conceito é que a tecnologia todas as tecnologias e todos os conhecimentos são ferramentas para progresso da humanidade como um todo. E quando se progride em tecnologia, em conhecimento, se vem a consequência. Nós podemos otimizar o nosso tempo. Se nós bem utilizarmos as ferramentas, sobrará mais tempo em relação ao que outrora tínhamos e, portanto, poderíamos utilizá-lo de maneira mais eficaz em benefício próprio, para que venhamos a nos desenvolver, aprender, mas também para beneficiar a sociedade e o planeta como um todo. Essa é a finalidade e o conceito. Com relação à rede social, a rede social vem a ser um apêndice, apenas uma ramificação dentro da tecnologia, que propicia uma globalização, uma agilização, um contato que nós nunca tivemos, uma forma de nos interagirmos diferente de tudo que nós tivemos até então. É algo inusitado e inovador diante da humanidade, mas que nos possibilita irmos muito além. Muito além. Antes de continuarmos, vamos entender outra questão. Quando nós pensamos, antes de tomar qualquer gesto, nós idealizamos aquilo, desejamos e falamos, desejamos e fazemos, desejamos e construímos e partimos para a ação. Mas naquela ideação, quando nós pensamos, esse pensamento, meus amigos, já corresponde a uma construção mental. Toda construção mental vem com ela uma construção de desejos e, portanto, desejar é plasmar. Para se ter uma ideia, todas as cidades espirituais são plasmadas com a soma dos pensamentos dos habitantes, espíritos de cada colônia, de cada local. E constroem prédios que para nós são etéreos, mas para eles são gigantescos e absolutamente sólidos, propícios ao desenvolvimento das livres atividades espirituais. Mas nós, em todos os momentos da vida, quando nós pensamos, nós construímos. E construímos desejos, construímos vontades, plasmamos aquilo que idealizamos. Portanto, quando publicamos qualquer questão nas redes sociais, deveríamos ter um pouco mais de cautela com a sua propagação. Por quê? Isso vai ao encontro, primeiro, ao encontro com o que falamos de sociedade, que estamos absolutamente interligados, e qualquer ação que tomarmos aqui pode chegar no efeito dominó a tantas e tantas pessoas.
Isso no contato pessoal, no contato de sociedade individual. Imagine numa propagação via internet. Propagação que nós não sabemos aonde vai parar. É uma ferramenta de alta tecnologia que nos impulsiona, que nos lança, que lança aquilo que colocamos, que lança aquilo que mentalizamos. Então, aquelas mensagens, elas vão junto com os nossos desejos, com aquilo que nós emanamos. E podemos, se divulgarmos paz, amor, fraternidade, emanaremos paz, amor e fraternidade e sentimentos correlatos positivos que vão sair de nós e vão chegar a alguém. Mas se nós plasmarmos angústias, rancores, tristezas, ferocidades, são aquelas feras que temos nós, disputas, elas viajarão ao seu destino e poderão chegar ao ponto de origem ou a diversos outros pontos interligados. Estaremos construindo e emanando desejos bons ou ruins. E pior, ou melhor, sendo absolutamente responsáveis por tudo que vai agregado à mensagem. A mensagem, ao contrário do que nós pensamos, não é algo frio, algo que jogamos na rede e mandamos e acabou. Não. Quando nós colocamos desejos e forças que equivalem a nós. Antes de falarmos alguma coisa, pensarmos. E nós podemos pensar algo de bom ou algo de mal. Podemos desejar amor, vitória, paz, saúde para alguém e podemos desejar raiva, ira e outros tantos adjetivos viciosos. Quando sai de nosso pensamento, é importante nós frisarmos que aqueles pensamentos ecoam no ar. Quando nós falamos, a nossa voz ecoa no ar e vai se propagando via em ondas elétricas, e chega ao destino possível porque existe limitação na voz e na transmissão. Quando nós falamos no celular, é o mesmo mecanismo. Via antena, aquilo que falamos percorre o ar via ondas elétricas e chegará ao seu destino mais longe. Mas quando nós colocamos na internet, nós não teremos o menor controle daqueles desejos que vão pela internet e aquelas ondas elétrico-magnéticas que emanamos. Essas ondas eletromagnéticas que saem de nossos pensamentos, percorrem absolutamente os espaços que julgamos vazios não estão, elas chegarão ao seu destino onde forem. E mais, replicados de um para outro, compartilhados de outro para outro, elas poderão tomar uma forma e uma bifurcação e uma multiplicação dos quais nós não temos conhecimentos. Mas prestemos atenção. Tudo que nós emanarmos, de bom ou não tão bom, para quem quer que seja, através de preces, através de pensamentos, através de palavras, através da internet e das redes sociais, a cópia ficará conosco. A cópia salutar ou do veneno, do fel que nós emanamos. Isso é muito sério, meus amigos. Isso é muito sério. Nós deveríamos ter mais responsabilidade com aquilo que propagamos, porque a eles estão anexados nossos sentimentos, nossos valores, nossos desejos. Viana de Carvalho, que é um espírito que, quando esteve na Terra, era um jornalista, escritor, ele, por vezes, manda mensagens através do Divaldo Pereira Franco. E ele fala algo interessante, intrigante. A ferramenta das redes sociais faz com que sejamos multiplicadores das ideias e das informações, como se jornalistas fôssemos. Bom, vamos pensar então
o que um jornalista faria? Um bom jornalista, ele tem que pesquisar as questões, ele tem que ver as fontes daquilo que ele recebeu antes de multiplicar, ele deve ter o zelo. Um mau jornalista, um mau profissional, propaga sem se preocupar. Ora, já vimos isso na ordenação, nas ordens de espíritos. Vejam se não parecem com aqueles espíritos levianos, frívolos, que, se eu não me engano, estão na 9ª classe, não ordem, classe, que são aqueles que não se preocupam com o bem-estar do outro, não se preocupam com a verdade e propagam tudo e qualquer coisa e respondem tudo a qualquer coisa sem o compromisso com a verdade. Exatamente nós, quando nós recebemos uma publicação, quando nós damos continuidade a essa publicação, nós estamos agindo como espíritos levianos, espíritos frívolos, sem sequer se preocupar se vai ferir, agredir ou massacrar alguém. Deveríamos, como diz Viana de Carvalho, sermos jornalistas bons profissionais, aqueles que se preocupam com as consequências, com o fundamento, com aquilo que por detrás está. Somos e seremos sempre responsáveis, prestem muita atenção, pelas informações originadas em nós ou multiplicadas por nós. Ora, o que quer dizer isso, Ernesto? Você está maluco? Não. Nós sempre seremos responsáveis por aquilo que nós criarmos e jogarmos para outro, ou aquilo que nós, sem o discernimento, o compromisso com a verdade, multiplicarmos. Isso que vale dizer que as consequências geradas por nossos atos, os males que gerarem ou ocasionarem, ou os dissabores ou as lágrimas, em quem quer que seja, nós teremos responsabilidade na fração que nos compete. Pensemos se isso não é absolutamente duro, contundente. Pensem se isso não deve mudar a nossa relação com a internet, os nossos compromissos com a seriedade de uma ferramenta de altíssima precisão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, quando trata do homem de bem, fala que nós somos responsáveis por cada lágrima vertida e por todo o mal que originamos. E mais, por todo o bem que poderíamos ter feito com os recursos que tínhamos e não fizemos. E seremos, de uma forma ou de outra, na fração e no quinhão que nos compete, responsabilizados perante as leis divinas. Isso é muito sério, meus amigos. Isso é muito sério. Temos que revisar esses conceitos. Vamos mais. Temos a luta nas redes sociais, uma luta por termos uma quantidade absurda, a luta para termos likes, termos amigos virtuais pela quantidade e não pela qualidade. Ora, já falamos que a nossa evolução se dá pelo relacionamento social. Desde o primeiro instante que reencarnamos, desde a primeira reencarnação, lá no primitivismo, lá quando falávamos uga-uga, lá quando tacávamos o tacape uns nos outros, nós já nos uníamos por sociedade, em núcleos por afinidade, por interesse, mas nos uníamos dessa forma. Então, a sociedade se dá pelo contato, pelo estreitamento. Pode até ser que virtualmente seja uma pequena fração dos relacionamentos, dos quais nós ainda não sabemos utilizar bem. Mas é certo que da forma que estamos usando, esses amigos virtuais, eles em nada agregam no desenvolvimento corpo a corpo, no desenvolvimento indivíduo a indivíduo. Portanto, meus amigos, como consequência, nós jamais poderemos substituir
Essa é apenas uma ferramenta. Substituir as relações humanas presenciais por relações virtuais. Repito, é apenas uma ferramenta, mas as pessoas afiançam a vida nas redes sociais, querendo ter amigos de toda sorte, das quais não tem a menor ideia de quem seja. Recebemos, por vezes, crianças querendo ser amigas, crianças essas que nem sabemos quem são. Ora, para que isso? Para alinhavarmos um pouco melhor, e estamos tentando ser delicados em relação a essa questão, os amigos virtuais não representam a realidade. Eles são meras ficções. Pode até ser que nós tenhamos na redes sociais, amigos que nos são caros e dos quais podemos ou temos o privilégio de nos relacionar socialmente, fisicamente. Sim, isso é legal. Mas aqueles que não podemos nos relacionar por estarmos à distância, legal. Mas aqueles que não têm nada a ver conosco, nem afinidade, nem de acréscimo, apenas por número de contagens, esses não fazem o menor sentido. Mas a ferramenta social é uma ferramenta como qualquer outra, e vamos fazer um paralelo, uma analogia, com uma faca, com uma enxada, com uma foice. São ferramentas que podem ser utilizadas para o cultivo e foram desenvolvidas para a bem utilização. Mas se nós utilizarmos mal, pela subversão da mente do homem, ela fará, todas as ferramentas brutas farão um estrago dos quais nós não podemos mensurar. Que dirá, meus amigos, a rede social? Que dirá a rede social? Uma ferramenta de alta precisão que emanamos agora, mandamos mensagem e ela vai ecoar e pode passar cidades, estados, países e uma diversidade de pessoas, com consequências das quais não sabemos quais serão. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, aquela fatídica pergunta se influenciam os espíritos em nossas vidas. E os espíritos respondem, mais do que supomos. Ora, seriam os espíritos exclusivistas para nos influenciarem nas nossas relações físicas, quando falamos e quando agimos, e não quando estamos na internet? Ou eles também estariam nos influenciando quando estamos na internet? Uma pesquisa diz que ficamos na internet, no Brasil, em média, 9 horas por dia. Não sei se em rede social, mas 9 horas por dia. Na Europa são 6 horas por dia. Mas existe uma palestra de Rossandro Klingen em que ele afirma que de 80% a 90% do tempo estamos nas redes sociais, estamos na internet, utilizando redes sociais, batendo papo, sem a preocupação de estarmos utilizando a ferramenta para evoluirmos, para nos aprimorarmos. Isso é muito grande. Isso faz com que tenhamos que repensar como utilizamos as ferramentas tecnológicas. E a internet é uma grande ferramenta que pode nos impulsionar ao conhecimento, à melhoria intelectual, ao conhecimento de pessoas de bem, a nos mostrar valores, a nos mostrar exemplos e nos influenciar para que sejamos pessoas de bem. Mas também pode ser exatamente ao contrário. Notem que muitas vezes nos sentimos agredidos com postagens. Existe uma cobrança ferrenha, e eu já fui cobrado por isso, que quando recebe alguma coisa que eu gosto, antes de compartilhar, eu tenho a obrigação de dar um like. Isso me foi cobrado certa feita. Ora, isso não pode ser uma regra. É uma cortesia, é uma reverência, é um respeito, tal, mas não é uma regra. Existe uma questão fundamental.
em sendo um aparelho de extrema precisão, nós deveríamos utilizá-la para o nosso progresso, para a nossa evolução contínua, com um fim útil, para estudar, ampliar conhecimentos, ver exemplos. Agora, quando vemos alguma coisa interessada para nós, existe algo chamado efeito espelho. O efeito espelho não é senão aquilo que vemos nos outros, e podemos entender, vemos na internet, e interpretamos segundo aquilo que nós temos em nós, os nossos atavismos, os nossos valores, as nossas questões mal resolvidas do nosso passado errante. Muito simples. Podemos estar vendo televisão e vendo um noticiário com pessoas clamando pela pena de morte, e pena de morte, pena de morte. E nós concordando, pena de morte, tem que morrer, mata o vagabundo, mata o sem vergonha, mata o criminoso. E Chico Xavier, vamos falar exatamente dele, vendo uma questão dessa, ele fala, pena de morte? Que absurdo, que misericórdia, Senhor. Eu tenho pena desse cidadão que cometeu esse crime atroz para os quais estão pedindo pena de morte. Ele perdeu a sua reencarnação, perdeu a oportunidade, trouxe sofrimento para a família da pessoa, trouxe sofrimento para a sua mãezinha, seu papai. Coitado. Então o efeito espelho é aquilo que a gente tem dentro de nós. Lendo alguma coisa, ou recebendo alguma coisa que nos falaram via televisão, pessoalmente, ou por carta, ou por mensagem, vamos avaliá-la dentro daquilo que temos dentro de nós. Por isso que tantas palestras, tantos estudos sempre nos cabem. Claro que nos cabem, porque a gente tem que estudar tudo. Não importa se estudamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Estamos aprendendo. Somos crianças a aprender a andar. Precisamos estudar constantemente para introjectar, para entender e para fazer diferente. Isso equivale à nossa forma de enxergar o mundo. É aquilo que ainda temos dentro de nós. A internet, portanto, amigos, é uma ferramenta de alta precisão que pode construir, pode destruir, pode acrescentar. Nós temos que aprender a conviver com a ferramenta. É uma ferramenta muito nova. Segundo um psicólogo, nós deveríamos aprender a limitar o uso. O uso para aquilo que é belo, que é bom, que é justo. Aquilo relacionado à educação, ao conhecimento tecnológico, ao conhecimento de exemplos, às boas divulgações. Então, nós devemos ter cuidado, pois como qualquer questão que temos no mundo, no planeta Terra, vinculadas ao materialismo, ela pode viciar. Todos os vícios decorrem do excesso. Todo excesso representa um mal. E esse excesso que representa o mal gera malefícios. Malefícios em nós, malefícios na nossa mente, malefícios em tudo que dá à nossa volta. Deveríamos, portanto, aprender a usar nos momentos adequados para fins adequados. Voltando a falar da questão 459, se os espíritos influenciam nossas vidas, ora, claro que sim, e nas redes sociais também, principalmente aqueles que estão 9 horas por trás do computador, segundo a pesquisa. Então esses ataques poderão acontecer, espíritos bem intencionados para nos impulsionar mensagens e questões fraternas, mas, de acordo com a nossa sintonia vibratória, poderão vir outros tentando nos influenciar, tentando nos desequilibrar para atingir os fins e o propósito que eles desejam, para que as pessoas se sintam agredidas. De um tempo para cá, nunca tivemos tantos casos de brigas, discussões, de separações, de rupturas, em função das polaridades de opiniões, divergências de opiniões constantes na internet.
São armadilhas. São armadilhas. Nós temos muita responsabilidade naquilo que a gente lê, naquilo que a gente interpreta, naquilo que a gente coloca, naquilo que a gente multiplica. Muitas vezes, pior, multiplicamos sem ler, sem preocupação com a verdade. Pega e vai. Cola, copia e vai. Gente, nós temos responsabilidade direta sobre tudo isso. Estamos sendo utilizados, todos nós, independentes da crença, e nós espíritas também, para posições distorcidas, posições parciais, posições que podem gerar confusões, dissensões, rupturas, separações. Nós podemos ter as nossas posições, mas nem tudo o que eu posso, ou como se fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí colocamos as 3 peneiras de Sócrates, antes de continuar, que fala assim: Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Estamos falando de 2420 anos atrás. E Sócrates falando com um de seus discípulos, Augustus. O que vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras, Augustus? Peneiras, mestre? Que peneiras? Sim, a primeira, Augustus, é a peneira da verdade. Você tem certeza o que vai me contar é absolutamente verdade? Não, como é que eu posso saber? O que sei foi o que me contaram. Então suas palavras já vazaram na primeira peneira. Nem precisaria continuar. Mas vamos à segunda peneira, Augustus. A bondade, o que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, Sócrates, absolutamente não. Então suas palavras vazaram, novamente, também na segunda peneira, não passaria. Mas só para tirar a dúvida, pequeno Augustus, vamos para a terceira peneira. A necessidade, você acha mesmo necessário contar nesse fato, ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajudará alguém? Melhorará alguma coisa? Não, Sócrates. Então, passando pelo crivo das 3 peneiras, compreendi, Augusto falando, que não me resta nada a contar. Uma lição bastante equilibrada. E nada menos do que Sócrates, 2420 anos atrás. Então a internet tem outras questões importantes para nós considerarmos. Ela nem sempre nos permite olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aquilo que por trás está friamente. Então, na dúvida, meus amigos, peneira de Sócrates, não julgar e não compartilhar. Interrompa aquilo, freie, para não aumentar a celeuma, e mais, para que nós não sejamos algozes de outros. Interrompamos ali. Se não for verdade, não vai ser bom para alguém, não é para todo mundo, para alguém. O importante é ter foco e objetivo, que é o que estou feliz, é o que nós estamos fazendo, divulgar o bem, solicitar ajudas para pessoas, estudar, trabalhar. Se está fazendo bem para mim, se está fazendo bem para o próximo, se está fazendo bem para a sociedade, é fundamental nós sabermos isso, mas as nossas visões distorcidas faz com que coloquemos na internet a vida que não temos. Olha o perigo. A foto retrata, uma foto sem nada demais por trás, retrata apenas um instante nas nossas vidas. Mas quando nós colocamos na internet, nas redes sociais, parece que elas tomam vida e tomam movimento, como se fosse algo atual, constante e contínuo. Exemplo, eu, Ernesto, brincando, e eu tenho as brincadeiras que não são lá muito sadias, ganhei de presente, fui passear de helicóptero, meu sonho, nunca tinha andado. E fui andar de helicóptero, tirei uma foto ao lado do helicóptero e postei nas redes sociais. O primeiro ninguém esquece. A primeira conquista, o primeiro helicóptero. Até hoje tem gente pedindo para dar volta no helicóptero. Eu já postei que não é verdade, mas tomou um volume tal que até
aqueles que nós fazemos doação de mantimentos já perguntaram se, ô tio, quando você vai me levar para andar de helicóptero junto com você? Para ver uma consequência que não tem males maiores, mas poderia ter. Eu poderia ser, inclusive, sequestrado fruto de uma informação inverídica, distorcida. Então, muitas vezes nós criticamos, nós jogamos na internet como se nós estivéssemos protegidos. Existe uma barreira, uma muralha, podemos jogar que ninguém vai ver. Equivale a nós estarmos num carro e achando que nós somos o carro. E brincamos de sair na frente no sinal porque o meu carro é mais potente. Logo, eu sou mais potente, eu tenho mais força. Então, brincamos daquilo que não somos. Na internet também. Na internet também. A quantidade de ilusão, de poder que dá, nos torna maiores e desprotegidos e protegidos do que nós somos. Não, nós estamos sempre desprotegidos e sempre em evidência. Mas não existe a minha rede social. Quando nós publicamos alguma coisa na nossa rede social, num ambiente público, nós damos o direito a quem quer que seja do contraditório, de opinar, de desfazer, de não concordar com nossas ideias. Esse é o efeito, é o ônus daquilo, da exposição pública que nós queremos ter. Precisamos saber que nós não somos a internet, nós não somos veículos, nós somos o que está por trás dos compromissos assumidos perante nós mesmos, perante Deus, perante a espiritualidade. Lá no estudo do Evangelho, lá no capítulo 8º, Bem-aventurados que têm puro coração, no item 7, pecado por pensamento, fala algo interessante que cabe aqui. Quais são as etapas do pensamento? Não pensar numa coisa ruim, logo não fazer. Pensou, mas não fez porque desistiu, tem outro peso. Pensou, tentou fazer, mas as circunstâncias não deram errado, tem um outro peso e uma culpabilidade maior. Pensou e fez. Ora, culpa total. Mas aquele que pensou e não conseguiu fazer, ele plasmou. E se ele plasmou, ele emitiu as ondas. Logo, ele vai ter, por consequência, tanto ou mesmo culpa do que aquele que fez. Isso por trás dos nossos atos da vida perante Deus, inclusive nas redes sociais. Por vezes, é natural nos acharmos escondidos e sermos aquilo do que não somos. Nos achamos mais fortes ou mais fracos, mais feios ou mais bonitos. As redes sociais podem desvirtuar as nossas reais percepções e acharmos que estamos seguros e escondidos atrás da máquina. Mas, dentro do conceito de comunicação digital, é uma ferramenta de altíssima precisão que pode e muito colaborar com a divulgação. É o que estamos fazendo hoje. Essa pandemia abriu os nossos olhos para que nós víssemos um outro momento que nós podemos utilizar para a divulgação, para o trabalho, para a propagação. Creio eu que mesmo com a volta dos estudos e reuniões presenciais, não poderemos mais prescindir da internet, quer vinculada aos nossos estudos e palestras, quer adicionada em momentos distintos. Mas é uma tecnologia que vem para o bem da humanidade, se bem utilizada, mas quando mal utilizada, ela desvirtua, ela desagrega, ela pode destruir. Deveríamos estar preocupados em divulgar o que é bom, o que é belo, as mensagens de otimismo, atrair necessitados, direcionando-os para locais adequados, locais onde poderão ser abraçados, onde eles poderão ser auxiliados. E aí nós entramos numa questão que vamos falar rapidamente, que tem correlação tanto com a religião, com a nossa vida, onde nós estivermos vinculados. Se a religião nos faz uma pessoa melhor,
É de se esperar que nós tenhamos atos e ações compatíveis com essas ações dentro e fora do centro. Estamos indo um pouco mais além para entrar em valores, tá? Estamos indo o que está por trás das nossas condutas. Porque nós sempre seremos referência para alguns ou para muitos dos quais nós nem conhecemos exemplos bons ou exemplos ruins para encarnados e para desencarnados. Quiçá aqueles que fizemos mal no passado poderão ver que nós mudamos. E aí entra a questão do livre-arbítrio e da constância. Deveremos ter, dentro da nossa religiosidade, os mesmos atos fora dela, na nossa privacidade. Porque esses atos equilibrados fazem parte daquilo que nós somos e aquilo que avocamos para nós. Pressupõe uma conduta constante de vida. Não há que se falar numa privacidade absoluta, frontalmente contrária àquilo que nós pegamos no centro. Aí seria hipocrisia. Nós temos que ser aquilo que nós somos. Vidas paralelas, meus amigos, não coadunam com a nossa necessidade reencarnatória. Então, querendo ou não, nós sempre poderemos estar vinculados a alguma religião, ao sermos reconhecidos profanamente no dia a dia, e as pessoas poderão ficar ligadas. Poxa, que atitude incompatível que essa pessoa está tendo, se falando tão religiosa. Essas são atitudes farisaicas. Por isso, devemos buscar a constância, devemos buscar estudar e mais, colocar em prática fora das casas aquilo que nós somos. Ter uma coerência de consciência para conosco, para com a religião, para com a nossa família, para com o nosso trabalho. Temos que exercitar e ser fiéis, meus amigos. No livro Conduta Espírita, do item 18, que trata do item perante nós mesmos, não nos julguemos indispensáveis, não nos somos. Exploração da fé anula os bons sentimentos. Cultuar amizade e gentileza. Aceitar atividades que nos dão de bom grado, sempre dentro das nossas possibilidades. Não vamos aceitar aquilo que não poderemos cumprir. Mas a ausência de compromissos sem fins justos é lamentável. O afastamento do dever é deserção, palavra empenhada, lei no coração perante Deus. Servidor fiel possui a consciência tranquila e fé inabalável. Imagine exemplos, um proprietário de uma empresa que fala mal da empresa, um gestor falando mal de seus funcionários. Ora, ele está falando mal dele. Um religioso falando mal da sua religião. Quando não se toma uma atitude compatível e condizente, equivale a nós estarmos negando aquilo que nós professamos apenas em alguns momentos. E não podemos ter duas vertentes, somos um só. Caminhando já para o final, falando um pouquinho do professor de filosofia da USP, chamado professor Clóvis de Barros, que é absolutamente genial com aquele seu jeito desprovido, às vezes fala palavrão, mas absolutamente intelectual. Ele fala de ética. O que vem a ser ética? Ética e valores que nós devemos aplicar em nossas vidas. A vidas perante a rede social, perante a nossa relação em sociedade, perante a nossa religião e perante a nossa vida privada. Então, ele fala que ética é a nossa conduta ideal humana, de como deveríamos agir. Parte da vida nos compete fazer, outra parte nos compete aceitar apenas. Ética significa seguir valores. No Exército, sabemos quais são os valores do Exército. No trabalho, existem trabalhos que têm a seu memorial, que quando a gente entra na empresa, empresas grandes, elas têm lá os seus, esqueci o nome, o seu dossiê lá, os seus valores. A escola, nós temos que nos disciplinar, nós temos que obedecer regras para bem avançar. Continua o professor Clóvis de Barros. A prova tem um gabarito.
e uma resposta certa para cada questão. A vida, meus amigos, tem muitos gabaritos. Mas quais são os gabaritos da vida, senão a nossa individualidade, a nossa sinceridade? Somos livres para fazer aquilo que desejamos sem que impacte ninguém, que é a boa execução do livre-arbítrio. Então, o nosso gabarito são os valores morais. Valores morais ensinados pelos papais, nessa nova modelagem de vida, que quando nascemos tivemos oportunidade de aprender. Temos oportunidade ao longo da vida de ver valores morais, daquilo que queremos seguir, daquilo que não nos serve, perante aquilo que está na mídia, nas mídias como um todo. Isso são seguir valores e aprender com os acertos e aprender com os erros alheios. Mas esses valores morais, fundamentalmente, e os principais, são aqueles trazidos por nosso modelo e guia, por Jesus. Nos trouxe valores e falou coisas que jamais ninguém falou sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fraternidade. Nos legou um código de condutas de como ultrapassar as adversidades da vida e como bem superá-las, e o porquê superá-las, e o porquê vencê-las. Nos fez ver que somos filhos do mesmo Pai, e todos somos amados, e todos temos o mesmo fim, que é chegar à perfeição. Mas essa liberdade de escolha, pela aplicação do livre-arbítrio, livre-pensamento, quando definimos o princípio da convivência, fruto da nossa inteligência, que é uma faculdade do ser pensante, uma faculdade de seres inteligentes, que somos nós, também temos por obrigação ter uma aplicação assertiva do nosso livre-arbítrio. Quanto mais nos intelectualizamos, quanto mais entendemos as questões morais que temos que aprender, mais nos preocuparemos com o outro, mais veremos que a nossa felicidade se faz com a felicidade do próximo, mais veremos que temos que ter cuidados com os nossos atos para não ferir ou não atingir o outro, o nosso semelhante. O nosso direito começa ou termina, o nosso direito termina quando começa o do outro e vice-versa. Isso é respeitar valores, isso é ser um ser integral, isso é ser um ser coletivo, um ser que se preocupa com o próximo. Mais ainda, para finalizar, só para continuar, Mário Sérgio Cortella, que também utilizamos muito eles para refletir, pensar acerca dos seus ensinamentos, que são muito profundos, mas trazidos de uma forma muito simples. Fala assim: ética que devemos nós ter é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 questões da vida. Eu quero, devo e posso. Ora, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu devo, nem tudo que eu posso, eu devo. Começando de novo. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Nós teremos paz de espírito quando aquilo que nós quisermos for ao mesmo tempo o que nós podemos e o que nós devemos. Mário Sérgio Cortella, e esperamos sinceramente, já caminhando para o final, e vamos fazer uma prece de encerramento antes, agradecer a presença de todos. A Isabel estava aqui conversando com vocês, eu não pude conversar, senão eu fico torto no vídeo, e eu não preciso olhar para o celular para ser torto, porque eu já sou meio empenado, então ficaria pior. Então eu estou me abstendo dos comentários. Eu espero que vocês não joguem pedra. Eu espero que vocês não considerem como uma mulher adúltera. Não é pedregem. E tudo que foi falado com amor, com o máximo de cautela que eu, um ser errante. Gente, achei o meu óculos, dos quais eu estou lutando para ler sobre ética, e achei agora. E dentro do meu ser ligeiramente embrutecido, tentei falar da melhor maneira possível da nossa responsabilidade.
responsabilidade como seres sociais, como seres humanos, que por vezes não parecemos humanos. Às vezes, vendo as notícias, parece que o nosso problema é de falta de humanidade. Mas os instintos ficaram lá para trás. Estamos vivendo momentos de inteligência e de moral, que é nisso que temos que evoluir. Então, aplicar a ética, valores, boa conduta, as peneiras de Sócrates na nossa convivência física em sociedade, na nossa convivência através das redes sociais, que, se bem utilizada, é uma ferramenta de altíssima precisão para construir, mas se ela for mal utilizada, ela pode destruir pessoas, reputações, assim como notícias inverídicas em jornais, assim como propagações de impropérios, negativismos e falsas ideias por aí. Temos responsabilidade com as consequências que atingirão lá na frente. Então, que sejamos mais verdadeiros, que usemos melhor as ferramentas que temos, a ferramenta de precisão de internet, que sejamos um só perante a nossa religião, perante a nossa vida, que não tenhamos vidas secundárias, que a nossa privacidade, tenhamos que entender que temos o livre direito de fazer o que desejamos, mas o primeiro dever é conosco mesmo, com a nossa consciência daquilo que nós escolhemos como modelo a seguir. Então, se nós tivermos na nossa vida privada, por mais privada que seja, tendo comportamentos diferentes daquilo que nós pregamos, nós estaremos repetindo os gestos que tantas vezes os fariseus pregaram e pregaram. E, quem sabe, nós não estaremos repetindo modelos de fariseus que nós já nos tenhamos sido em outras vidas. Que todos fiquemos com Deus. Vamos fazer agora uma prece de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela bendita possibilidade de estarmos ligados por um instrumento de altíssima precisão, que possamos utilizá-lo cada vez melhor, que possamos ampliar os nossos horizontes, nossas visões, multiplicando os benefícios, multiplicando os conhecimentos, levando cada vez mais alentos àqueles que tanto precisam. Essa é a nossa missão aqui na Terra, nos tornarmos pessoas cada vez melhores, além daquelas constantes dos compromissos expiatórios que haveremos de conseguir progredir. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nossos mentores, nos intuam, nos amparem. Agradecemos a todos eles por essa chuva de pétalas, essa chuva de amor, esse amparo, essas bênçãos que chegaram até nós, e rogamos que sejam levados a todos aqueles que estejam nos assistindo, que sintam essas vibrações, os arrepios, a emoção, as rosas perfumadas de Sharon. Que assim seja, graças a Deus. Muita fé, muita paz para todos. Perdoem qualquer mau jeito, qualquer mau gesto, qualquer atitude antipática, e voltaremos em breve. Prestigiem as páginas, eu gostaria de falar isso, as páginas no YouTube das casas espíritas. Temos tido um esforço bastante grande para nos qualificarmos, para tornar ferramentas possíveis a todos necessitados. Então, multipliquem os vídeos, multipliquem as páginas do Facebook, as palestras, multipliquem e compartilhem mais. Assinem, né? O pessoal fala, assinem lá o sininho, as páginas dos canais do Facebook de cada casa espírita nossa, porque a visibilidade vai ser tanto maior e a multiplicação tanto maior, quanto maior forem aqueles que estejam entrando. Então nos ajudem a crescer, ao Selmar inclusive. Tá bom? Fiquemos todos com Deus. Até a próxima. Obrigado a todos pela presença.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos mais uma vez.